amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vim contar uma história que se chama A Verdadeira História dos Três Porquinhos. Vamos então cantar a nossa música para chamar a nossa história? Uma história eu vou contar, você aí vai escutar. É só dar asas à imaginação e abrir o seu coração. Em todo mundo já conhece a história dos três porquinhos. Ou pelo menos acham que conhece. Porque essa história de lobo mau não tá com nada não. Eu sou o lobo, Alexandre T. Lobo, mas podem me chamar de Alex. Eu não tenho culpa se nós, os lobos, comemos bichinhos fofinhos e engraçadinhos, como coelhos, porcos, ovelhas. É apenas o nosso jeito de ser, o nosso modo de vida. Eu aposto que se os hambúrgueres tivessem uma carinha fofinha, todos iam chamar vocês de mau. Então, mas como eu ia dizendo, acontece que a verdadeira história trata-se de um espirro e uma xícara de açúcar. Bom, no tempo do Era Uma Vez, eu estava fazendo um bolo para minha querida vovozinha. Quando, de repente, no meio da receita, faltou o açúcar. Foi aí que eu resolvi pedir um pouquinho de açúcar para um dos meus vizinhos. Acontece que o meu vizinho era um porco. E olha, ele não era muito inteligente não. Acredita que ele construiu a casa dele de palha? Quem em sã consciência constrói uma casa de palha? É claro que eu bati na porta, mas quando eu dei o primeiro toque, a porta caiu. Eu não sou de ir entrando assim na casa dos outros, né? Então eu chamei: Senhor porco! Senhor porco! Senhor porco, o senhor está? Ninguém respondeu. Então eu chamei de novo: Senhor porco! Senhor porco, o senhor está? Ninguém respondeu. Bom, eu já estava indo embora. Eu estava sem a xícara de açúcar para o bolo da minha querida vovozinha. Mas aí, de repente, começou a me dar uma coceira no nariz que eu senti um espirro vindo. E aí eu inflei e bufei e atchim! Dei um grande espirro e a casa de palha caiu. E no meio daquela palha toda estava o porquinho. Bom, eu fiz o que qualquer pessoa faria no momento. Eu almocei o porquinho. E eu já estava chegando na minha casa sem a xícara de açúcar para o bolo da minha querida vovozinha, quando eu decidi ir até a casa do próximo vizinho. O próximo vizinho também era um porquinho. Era um pouquinho mais esperto, mas só um pouquinho. Ele tinha construído a casa dele de madeira. Eu toquei a campainha da casa de lenha, ninguém atendeu. Toquei novamente a campainha da casa de lenha e ninguém atendeu. Toquei novamente a campainha da casa de lenha e ninguém atendeu. Então o porco lá de dentro gritou: Vá embora, senhor lobo, eu estou ocupado. Estou fazendo a barba das minhas bochechas rechonchudas. Eu então estava indo embora
sem a xícara de açúcar para o bolo de aniversário da minha querida vovozinha, quando eu senti que um espirro vinha vindo. Então eu bufei, inflei e atchim! E a casa de madeira desmoronou inteirinha, igualzinha à casa do porquinho de palha. E aquele porquinho ficou lá, no meio de toda aquela madeira. Eu vi quando a poeira baixou. Mas você sabe, né? Que a comida não pode ficar muito tempo fora da geladeira. Foi aí que eu fiz o que qualquer pessoa faria. Eu almocei de novo o porquinho. Eu já estava empanturrado. Eu até estava um pouco melhor do resfriado, mas eu ainda não tinha a xícara de açúcar para o bolo de aniversário da minha querida vovozinha. Então, eu fui até a casa do terceiro vizinho, que também era um porco. E ele era irmão do primeiro e do segundo porquinho, aqueles que eu almocei. Bom, mas esse porco, o terceiro porquinho, ele era muito esperto. Certamente era o único da família. Sabe por quê? Ele construiu a casa dele de tijolos. Sim, de tijolos. Era uma casa grande, tinha até área de lazer, lavanderia, uma sacada. Eu bati na porta do terceiro porquinho e ele lá de dentro respondeu: "Vá embora, senhor lobo, e não me amole mais." Eu ia embora, sem a xícara de açúcar para o bolo da minha querida vovozinha. Virei as costas e ia indo embora. E ele gritou lá de dentro: "E a sua vovozinha que vá às favas." Eu geralmente sou um cara de boa, sabe? Não arrumo briga com ninguém. Mas quando fala da minha querida e amada vovozinha, eu viro um lobo. Então, o espirro veio vindo e eu inflei, bufei e atchim! Dei um espirro. E eu estava lá tentando derrubar a porta daquele porco. Eu estava tentando arrebentar aquela porta quando a polícia chegou e eu estava forçando a porta, espirrando e atchim! E inflando e estava querendo derrubar aquela porta. Eu tive um azar, que aí chegaram os repórteres e eles não acreditaram nessa história de um cara doente que está precisando de uma xícara de açúcar. E eles enfeitaram a história e acrescentaram o que bem entendiam. E foi assim que eu fiquei conhecido como o Lobo Mau. Mas talvez você tenha uma xícara de açúcar para me emprestar, para eu fazer o bolo da minha querida e amada vovozinha? Gostou da história? É só curtir e compartilhar. Não esqueça de ativar o sininho das notificações. Siga também a gente lá no Instagram, @Mundo da Tia Bel. Um beijo